Bem-vindo a mais uma live aí em formato de bate-papo. De novo, eu quero sempre agradecer a vida de vocês que estão aqui comigo, né? Que estão buscando algum conhecimento nesse mundo aí das lavanderias de autoatendimento, por enquanto, das lavanderias de autoatendimento. E desde já eu quero, com certeza, desejar muito sucesso e contribuir muito aí para que você tenha uma lavanderia de sucesso. E para quem vai estar no YouTube vendo esse vídeo, eu te informo que essa é uma live feita diretamente pelo Zoom, todas as terças-feiras às 15 horas. Então, se você quer participar comigo aqui diretamente pelo Zoom, o link de inscrição vai estar na descrição do vídeo. É só fazer a inscrição, feita a inscrição, vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, e nesse grupo é lá que eu mando o link desse bate-papo aqui no Zoom. Eu vou discorrer sobre o assunto aqui de hoje, e daí no final eu abro para perguntas. Quem se sentir à vontade pode abrir o microfone, ou quem quiser colocar no chat, pode colocar no chat aí e a gente vai trocando uma ideia sobre isso, beleza? Bom, eu sou o João Manarim e aqui nesse canal e nesse bate-papo, né? Meu intuito é transformar empreendedores em proprietários de negócios lucrativos. O nosso foco atual, por enquanto, ele é lavanderia de autoatendimento, porque de fato é um negócio que ele está em ascensão e dá um resultado muito bom e uma liberdade de tempo aí para você conciliar, inclusive, com outras rendas. E é onde eu estou imerso nesse momento, nesse mundo do autoatendimento, que são as lavanderias. No bate-papo passado, inclusive o vídeo ele já está postado no canal, a gente conversou um pouco sobre automação, sobre plataforma de pagamento, falamos alguma coisa sobre dosadores também, como que tudo isso funciona na prática dentro de uma operação de lavanderia. E eu trouxe ali situações práticas e diárias que devem ser tomadas de conta ali nas lavanderias que prezam um bom serviço, né? Porque infelizmente hoje no mercado está bem complicado esse cenário, assim. A gente vai em lavanderias que a gente vê que os caras não estão nem aí, na verdade, para o atendimento ou para o negócio como um todo. Simplesmente jogaram o negócio lá, achando ou esperando só o resultado e não estão se mexendo para que o resultado aconteça. E daí, infelizmente, esse tipo de ação acaba prejudicando o mercado como um todo. Não que isso vai ser um peso completamente, vai fazer com que o negócio não dê certo, né, os outros negócios, mas causa uma má impressão, né, uma lavanderia jogada às traças lá sem nenhum cuidado. E o objetivo da live de hoje é mostrar quais os itens obrigatórios, basicamente, assim, e recomendados que um ponto comercial ele precisa ter antes de iniciar a montagem de uma lavanderia. Eu diria até antes de fechar o contrato para a operação, né? A gente vai falar um pouco sobre elétrica, hidráulica, esgoto, exaustão, o espaço como um todo, outros detalhes aí que vão impactar diretamente o sucesso da operação. Então vamos lá. Achou o ponto, tá super animado e já quer sair reformando tudo, metendo a marreta lá onde dá para meter a marreta. Mas calma, né? Fazer algo sem planejamento pode, com o tempo, jogar o dinheiro fora. E vamos lá. Encontrou o ponto, é mais que meio caminho andado. O ponto, sem dúvida nenhuma, vai ser o maior desafio da jornada, tá? Sem dúvida nenhuma. É difícil. O ponto ele requer calma, ele requer tempo para a construção do ponto, para achar o ponto, e ao mesmo tempo ele requer agilidade. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica esperando demais, e outra pessoa vai lá e coloca e a gente perde uma oportunidade. E como tá uma corrida muito grande nesse processo de lavanderia de atendimento, quanto antes tu se posicionar, melhor vai ser a tua operação. Cito um exemplo nosso. Eu tenho uma operação e são dois conjuntos de máquina. É, Eu vou mudar ela. Ela fez, eu tô com dois conjuntos de máquina nessa operação, ela fez mês passado média de 20 ciclos dia, faturou 11 mil reais. Tá bom, tá bom. Mas tem lugares melhores ainda. Então, eu encontrei esse lugar melhor, eu vou mudar a operação. Ah, Ângelo, mas tá legal lá. Sim, tá legal. Tá indo. Mas eu sei que tem locais com potencial maior. Então, eu vou posicionar onde é melhor, sem dúvida nenhuma. Então, quando eu tiver com as quatro posicionadas em locais onde eu tenho a clareza e a pele em jogo, né? Que eu sei que ali vai ter um potencial de faturamento maior, eu vou estar lá, com certeza. Então a gente vai estar mudando. Então por isso que eu digo, o ponto, ao mesmo tempo que ele precisa ter paciência, a gente precisa ter agilidade. Eu teria uma base melhor, assim, lá por agosto, sobre essa minha operação que fez 20 ciclos dia, né? Mas eu tô com esse ponto em mãos, eu não. Agora, eu não consigo esperar até agosto. Eu preciso mudar. Porque lá eu sei que vou ter um faturamento muito melhor. Então, precisa ser muito dinâmico isso, né? Sobre essa situação, né, de planejar também. Teve um caso aqui na minha cidade que uma pessoa ela fechou uma franquia, ela começou a estruturar a sala, fazer todo o processo. Chegou no final do processo,
ela estava apavorada porque a elétrica não suportava, tá acredito? É doído para mim falar isso, mas é uma realidade. Não teve o mínimo de orientação dessa franquia em relação à parte elétrica que fosse necessário para tocar aquele empreendimento que ela estava buscando, porque sala nenhuma ou pouquíssimas salas vão estar preparadas para receber uma lavanderia de autoatendimento. Salvo situações por exemplo, né? Eu vou mudar essa minha operação para um outro atacado aqui na minha região. E esse atacado já sabe que precisa de espera em uma sala para uma lavanderia de atendimento. Então, tem salas específicas que eles já deixam preparado para a lavanderia de atendimento, mas isso é muito raro, né? Então, geralmente as salas não vão estar preparadas. Então, precisa do mínimo necessário ali para conseguir fazer a operação. No final das contas, essa empreendedora, ela entrou em contato com a gente, pedindo, pelo amor de Deus, o que que eu faço, o que que eu faço, porque ela não estava conseguindo botar a rodar a operação dela, ela já estava 4 meses com as máquinas paradas, com a estrutura pronta, com as máquinas paradas, porque a elétrica não estava surtindo efeito lá, não conseguia fazer o negócio acontecer. Porque não teve a orientação que precisou lá no início para montar a operação dela. No fim, a gente tem um engenheiro eletricista, parceiro nosso aqui na região, que daí a gente conseguiu direcionar e ajustar e fazer com que ela desse certo lá. Deu um jeito lá no quadro lá, sem que ela precisasse ter um novo gasto, mas foi uma sorte daí que ela teve, eu considero nesse caso. Porque facilmente ali ela teria que desembolsar em torno de uns 15 mil reais para poder organizar o padrão para atender a lavanderia. Só que, às vezes, esses 15 mil reais inviabiliza a situação. Então tem que ter um cuidado, né? E validar bem esse cenário para não cair nesse tipo de enrascada. Então isso aí foi completamente falta de orientação e um planejamento. Antes de começar qualquer coisa para uma lavanderia, a elétrica ela precisa necessariamente ser verificada. Por exemplo, é monofásico? É bifásico? É trifásico? Qual é o cabeamento que vem lá da rua e entra na sala? É de 10 milímetros? É de 20 milímetros? Né? O que que eu preciso fazer ali para não ter problema? Né? Às vezes é um cabeamento rígido, não é um desses cabos novos que são flexível, que aguenta mais. Então, precisa ter atenção sobre isso, que às vezes está tudo pronto lá, só é um cabeamento rígido, um cabeamento antigo, às vezes é só mudar o cabeamento, tá tudo certo e bota a rodar, mas precisa ser olhado, precisa ser verificado. Porque a gente não está colocando uma assistência de celular, por exemplo, que vai ter ali alguns aparelhos em cima da mesa só, ligados, sem grande resistência e tudo mais. Não, é um negócio que exige uma elétrica um pouquinho mais organizada e melhor. Então, esse é o primeiríssimo de tudo que precisa ser alinhado para saber se pode continuar com o restante das coisas. Porque às vezes se precisa melhorar a carga da sala entre algumas questões. Por exemplo, é possível melhorar? Dá para aumentar a carga elétrica da sala? O que que precisa ser feito? Né? É, Porque às vezes assim, se tem mais salas juntos, vai precisar mudar todo o padrão de todas as salas, padrão elétrico, né? Daí necessariamente vai precisar de um engenheiro elétrico para fazer todo o projeto de alteração. E muitas vezes isso aí acaba inviabilizando o negócio. Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto alto de atenção na sala, a energia antes de qualquer coisa. E hoje eu quero conversar sobre isso e mais algumas outras coisas que precisa ter em um ponto antes de receber as máquinas ou até mesmo de ser escolhido para uma lavanderia de atendimento. Por isso que eu digo que o ponto, ele é um fator muito importante e muito decisivo em todo o processo, assim. E é um dos mais difíceis, vamos dizer assim. Porque, às vezes, a gente tem a localidade massa, legal, mas a gente não tem a sala comercial. Às vezes, a gente tem a sala comercial, mas não é num local tão legal. Às vezes, a gente tem um local massa, tem a sala comercial, mas é um padrão completamente antigo e velho, elétrico, que vai gastar muita grana para organizar toda a eletricidade para receber a sala comercial, para receber a lavanderia. Então, são detalhes assim que de fato dificulta um pouco no processo da escolha do ponto, né? Obviamente, existem algumas coisas que dá para ser feito. Por exemplo, teve um caso nosso, em Curitiba. Tinham lá 5, 6 salas para locação, e daí as salas eram monofásicas. Menos uma era trifásica. E a sala trifásica também estava fechada, não estava locada. O que que a gente conseguiu fazer lá? A gente alterou, a gente pegou essa trifásica para essa tela que era monofásica, mudou a fiação para jogar esse trifásico lá para dentro e deixou a monofásica para aquela outra sala lá que não tinha necessidade. Então dá para ser feito algumas coisas.
né? Só precisa ter consciência do que é necessário em padrão elétrico ali para poder validar o ponto na região. Não é à toa que possivelmente vocês veem muitas lavanderias em postos de combustível, entende? Não é à toa, porque lá o posto de combustível, 100% dos casos é trifásico. Então já tem um meio caminho andado, entende? E daí só ajusta isso para a lavanderia. Beleza? Então, o primeiro ponto, né? Por que que uma reforma sem planejamento ela pode trazer prejuízo? Bom, o erro mais comum, como eu falei ali, é a energia. Esse é o mais comum e ele é o mais perigoso, porque ele é o que mais dá custo na operação, na montagem, sem dúvida nenhuma. Eu passei por isso, tá? Em uma operação minha, a gente fez lá uma estruturação, até basicamente, a gente fez com o profissional errado, por isso que a gente acabou gastando mais, na verdade. E não tinha tanta instrução e tal, a gente aprendeu na lambada mesmo. Então teve uma operação nossa que a gente gastou em torno de 18 mil reais com estruturação para conseguir fazer a operação rodar. Então a gente acabou aprendendo na dor ali mesmo. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos de atenção maiores que precisa ter. E de novo, né? Entra dentro desse desafio do ponto, porque era um local muito bom e tal, e tal, e tal, mas não tinha uma sala perfeita, tinha que fazer adequações, e tudo isso tem que colocar na ponta do lápis para ver se vale a pena. Os outros erros são, por exemplo, né? Ah, eu vou iniciar com dois conjuntos de máquina. Beleza. E eu vou lá e ajusto a abertura de onde vai os dois conjuntos de máquina. Mas na hora ali você acaba não pensando que você quer crescer. E obviamente todo mundo quer crescer. E vai crescer a operação. Daí tu vai lá e faz a abertura no acartonado para dois conjuntos só e não deixa nenhum tipo de espera, né, para um próximo conjunto de máquina. Ou a espera para um conjunto grande de máquina, quem sabe quem que tu tá almejando. E daí quando tu pensa em crescer, tem que quebrar boa parte daquela estrutura. O acartonado ali, por exemplo, quando tu começa a mexer, onde eles passam uma massa entre as chapas, né? Ela acaba se soltando. Então, no fim, tu vai ter que emassar tudo de novo, pintar tudo de novo, ou talvez até refazer tudo de novo. Porque na parte de trás tem toda a ferragem que vai para segurar as chapas. Então, se tu não pedir uma espera ali já, realmente deixar uma espera de abertura para só fazer o corte dos próximos conjuntos, acaba gerando um trabalho, um retrabalho em cima daquilo ali e novamente um custo a mais e tudo mais. Um outro ponto, né? Posiciona as aberturas onde vai as máquinas sem pensar no escoamento da água. Daí vamos lá. Na parte de trás da máquina, na parte traseira, na parte técnica ali, tem um banheiro, né? E tu coloca as máquinas. Vamos supor que aqui está a área técnica, aqui está a frente da lavanderia onde estão as máquinas, aqui é a parte de trás. E aqui está o banheiro, a parede do banheiro. Colocou bem, fez a abertura aqui e a parede do banheiro está aqui. Como é que vai ser o escoamento dessa água? Outro vai ter que encher de joelho aqui para fazer a volta, para entrar na porta do banheiro, joelho, curva e tal, para conseguir fazer o escoamento da água. Outro vai ter que quebrar a parede do banheiro para conseguir fazer o escoamento, porque geralmente parte do escoamento é feita no banheiro. Não tem, as salas não têm muitos pontos de escoamento, né? E será que tu vai conseguir, se tu não pensar nisso, em fazer a queda ali por gravidade? Porque dependendo do caso, se ficar muito grudado na parede, não consegue nem ter espaço para ter essa queda. Daí tem que posicionar tudo de novo, ajustar toda a cartonada de novo, mudar a abertura. E são detalhes simples, parece bobo eu estar falando isso agora, talvez, só que acontece. Ah, eu vou colocar as máquinas aqui. Eu assim, cara, mas se tu colocar aí, vai dar o BO. Como é que tu vai fazer o caimento bonitinho e tal para escoar essa água? Não tinha pensado nisso. Entende? Então, são questões simples e que no final, de quem já bateu a cabeça ali, faz sentido. E economia. Além de tempo e dinheiro, né? Outra questão. Fez tudo de elétrica e vai lá e esquece as tomadinhas para o cliente lá. É comum, tá? Não pensa que o cliente vai ficar sentado ali e vai querer uma tomadinha para carregar o celular, por exemplo. E daí, quando vê, sem mentira nenhuma, quando vê, tá lá o cliente em pé, do lado do totem de pagamento, porque tem uma tomadinha ali, ele usando aquela tomadinha para carregar o celular. É, é muito verdade isso, tá? Daí vai lá ter que fazer toda a parte de estruturação elétrica de novo para trazer tomada para o cliente, para ele conseguir usar e carregar o celular dele ali. Outra situação, vai automatizar a loja. E daí esquece
de colocar um fio de eletricidade lá na porta para conseguir ligar a automação da fechadura. Daí depois tem que vir e refazer tudo de novo o processo de instalação elétrica para trazer uma fiação lá para a fechadura. Ou pior que isso, coloca o vidro, coloca a porta e esquece de deixar o perfil com fio dentro para poder fechar, ter a fechadura automatizada ali na porta. De novo um retrabalho, de novo uma contratação de uma mão de obra, talvez, e comprar um pedacinho de fio, entende? Então, tudo isso são vários detalhes aí que eles precisam ser previstos para evitar o problema na execução depois, para te dar mais agilidade e te economizar grana no final das contas, no final do processo. Outra coisa comum, prever o quadro de energia bem longe de onde vai estar as máquinas e os equipamentos pesados, né? Daí lá se vai um monte de fiação lá para dentro da área técnica grande, porque não previu esse quadro lá perto da área técnica, lá perto das máquinas, né? Às vezes, cara, porque daí quando tu vai lá para a área técnica, tu vai puxar uma fiação só com o cabeamento que tá vindo da rua, lá para a área técnica. De lá da área técnica, tu solta para as máquinas. Vai gastar bem menos fiação, enfim. Então, situações que acaba que é mais dinheiro jogado fora. E como que começa, né? Numa obra de lavanderia? Primeiro, obviamente, tu vai validar a elétrica, só validar, não vai executar, né? Uma vez validado, vai validar a parte de exaustão. Primeiro ponto, elétrica, sem dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Depois vai validar a parte de exaustão, que é a segunda parte mais difícil do processo. E depois a entrada e a saída d'água. Geralmente, isso não é tão complexo a entrada e a saída d'água. Em alguns casos, pode ser, em relação a não ter caixa d'água, por exemplo, daí tem que ver como faz, como age, como não age, daí não tem pressão boa, enfim. Mas os dois principais é elétrica e exaustão. Daí feito isso, faz o acartonado, já com as esperas de aberturas, né? Sem as ferragens na parte traseira, né? Onde vai ter a nova máquina ali, porque daí é só cortar. E daí depois o acartonado vai vir com a pintura, daí tem a parte vai amassar, lixar e tal, vai vir com a pintura, o acartonado em todos os outros locais. E vamos supor que vai dar 3 mãos. O que que faz? Dá 2 mãos, vem com a parte elétrica, e depois da elétrica pronta, vem com a terceira mão da pintura. E daí depois vem com as máquinas e o restante dos processos ali, a parte de automação e tudo mais. É, Ou, vou dar 2 mãos só. Então faz uma mão, vem com a elétrica e daí depois vem com a terceira mão. Porque sempre suja, sempre esbarra, sempre fica algum ponto não tão bom e tem que vir novamente o pintor. Então, cara, já combina. Vou fazer, tem que fazer 3 mãos? Então faz duas agora, eu vou fazer uma parte elétrica, depois te chamo, tu vem e mata. Fechou? Fechou. Ah, não, vou fazer 2 mãos só. Então faz uma agora, depois faz a segunda. A gente já viveu isso na prática também. A gente já, não, pinta tudo. Fizemos chão, pinta tudo. Comecei a mexer com a elétrica, comecei a mexer com a rua, fura aqui, fura aqui, fura ali, fura ali. Quando vi, tava tudo empoeirado, tudo sujo de novo, tinha que dar mais uma mão de pintura. Então, faz nessa lógica, assim, que faz muito sentido no processo. E o que que uma lavanderia precisa ter, então, né? Obviamente. Parte elétrica. Preferencialmente, se for possível, uma rede trifásica. Mas dependendo do local e dos equipamentos que vai ser usado na operação, uma rede bifásica ela dá conta. Tá? Em que sentido? Três conjuntos pequenos, por exemplo, dependendo rede 110, 220, se for 220, coloca lá uma bifásica que vai dar conta disso, tá? Disjuntores, eles sempre dedicados para cada máquina separadamente, inclusive separar tudo, né? Um para ar, um para secadora um para secadora 2, um para secadora 3, um para lavadora um para lavadora 2, um para lavadora 3, um para iluminação, um para tomada, um para o totem, e é isso, basicamente. O quadro elétrico exclusivo e geralmente todo novo. Difícil, né? E sobreposto, inclusive. Difícil conseguir reaproveitar um quadro elétrico lá de uma operação que tinha na sala. Bem difícil, tá? Geralmente é feito um quadro sobrepor lá com 32 espaços, slotzinho de disjuntor, vai sobrar, mas vai ter espaço para trabalhar ali, colocar DPS se for o caso e tal, daí de acordo com conforme for a eletricidade na região. E, obviamente, o padrão de tomada é sempre compatível com os equipamentos. Tem equipamento que é ligado direto, eu falo isso das máquinas que eu uso, tá? LG e Electrolux. Nos nossos equipamentos secadores, por exemplo, a gente liga direto a fiação. A fiação vem e vai direto na máquina. A gente não usa tomada de 3 pinos, não gasta com isso. Funciona lá com direto ligado na máquina. E daí as lavadoras geralmente vem com um plugzinho de 20 amperes normal, sem grande necessidade. Beleza? Outra situação que a lavanderia precisa ter, né? Parte hidráulica.
Pressão de água constante. Caso não seja constante, como que vai resolver? Ah, é água da rua, mas não tá tão bom assim ainda. Cara, talvez um pressostato resolva. Só para manter o fluxo de água nos pontos onde vai ter, onde a máquina vai puxar. Agora, se for água da caixa d'água, necessariamente uma bomba com uma pressurizadora ali de meio CV, talvez. Geralmente meio CV resolve. A bomba com pressurizador, né? Então, isso vai influenciar no tempo de enchimento das máquinas, vai influenciar no tempo de lavagem das roupas, principalmente da máquina grande, as máquinas de 22 quilos, por exemplo, ela trabalha por nível de água, por exemplo, né? Como ela trabalha por nível de água, se eu coloco lá um edredom muito grande, ela começa a chupar água, e daí começa a encharcar o edredom incha, fica pesado, mas não atinge o nível. Então ela vai encher até atingir o nível de água, para ela fazer um tombamento com água e fazer uma lavagem bem perfeita, né? E daí isso, a rapidez de enchimento vai influenciar no tempo dela, entende? No tempo de lavagem. Então é muito importante se atentar a isso na parte hidráulica. A entrada de água com mangueira para cada lavadora, obviamente, e tem marcas que precisa ser ligado a água quente e água fria. A gente utiliza isso nas Speed Union, na LG. A, sai, tem uma torrezinha, um registro individual por máquina, e daí aqui tem duas saídas d'água. Uma vai ligada na água quente e uma vai ligada na água fria. Isso no caso da Electrolux Speed 1. Na LG, só na água fria. Isso ajuda no enchimento dessas máquinas. Melhora o enchimento dessas máquinas. E, obviamente, um registrinho individual em cada torrezinha dessa que vem na entrada da água, por conta de manutenção, né? Se for necessário algum tipo de manutenção, vai fechar aquela ali, vai tirar aquela ali, não vai prejudicar o restante da operação, não vai precisar parar ali a operação. E, depois de tudo pronto, verifica o tempo de enchimento do tambor. Que isso para ver ele se precisa melhorar ou a pressão d'água ou a vazão da mangueira. Às vezes, aumentando a mangueira, melhora também essa parte do enchimento, com algum pressostato, alguma coisa. Então, fez tudo pronto, botou rodar a operação, liga a máquina lá e bota no relógio mesmo, que ela vai contar um tempo lá, mas ela às vezes não considera um tempo de enchimento e tudo mais. E às vezes, botou 30 minutos, mas está demorando 40. Opa, o que que eu tenho que fazer? Às vezes tem que melhorar o enchimento, ou é um ar na mangueira, tem que cuidar de alguns detalhezinhos na operação. Terceira situação, que precisa ter na lavanderia, o esgoto. Então, como é que é o ponto de escoamento, né? Com vazão para aguentar todas as máquinas ali que vai cair naquela operação. Tubulação com no mínimo 75 milímetros, a de saída, tá? De esgoto, onde vai ali os tubinhos que sai das máquinas, aquelas mangueirinhas, pelo menos 75 milímetros. Principalmente se tu for colocar tudo num lugar só, às vezes coloca um tubo de 50, não vai nem caber três, mas se tu coloca dois no tubo de 50, com um tubo de 50 descendo aqui embaixo, às vezes vai encher demais, não vai dar conta da vazão das duas máquinas ao mesmo tempo. Então, pelo menos de 75 ali já vai ajudar esse fluxo fluir. Quer ver se forem três conjuntos, né? Daí, quando for a grande, é outra questão, porque daí a grande ela não tem essa mangueira, ela é por gravidade, ela é direto lá embaixo da máquina e ela tem que ter uma gravidade para fazer o escoamento, né? Então aí daí já tem que ser de 100 milímetros, tá? Uma inclinação adequada para evitar ali um refluxo de água, então sempre pense nessa inclinação. E um ponto muito importante é que em algum lugar dessa saída d'água precisa estar sanfonado. Porque caso contrário, vai voltar um cheiro de esgoto na máquina e vai ficar um horror a lavanderia. Então, necessariamente precisa ser sanfonado para não ter esse retorno de cheiro, tá? E se retornar o cheiro, ou o sifão ali que foi feito não está funcionando, ou precisa de um respiro logo depois do sifão em algum lugar para não voltar para a máquina, tá? Então tem que ter um cuidado bastante grande com isso, porque, cara, volta cheiro e volta um cheiro absurdo, horrível. Outra situação é a exaustão. Então, falando de secadoras a energia, né? É um local com a menor possibilidade daquele joelho de 90 graus para fazer exaustão é melhor. Quanto mais curva for possível utilizar, com a curvinha que não quebra tanto, né? Algo mais assim do que assim, sabe? Aqui saiu da máquina, veio aqui e tiver um joelho aqui para cima, por exemplo, é uma quebra muito grande. Se tiver uma curvinha, é melhor para ter o fluxo de ar quente. Então, isso evita ali o atrito, né? E daí melhora o processo de secagem das roupas. Enquanto menor esse espaço até a rua também, melhor.
Isso também muda no processo de secagem. Às vezes tem cliente, essa aqui não está secando. Vai ver lá, tal lavanderia não seca a roupa. Vai lá ver a exaustão é feita completamente ruim, ou um espaço muito grande, cheio de joelho lá, que o ar tem que ficar muitas quebras e não consegue, porque nada mais é a exaustão do que o fluxo de ar, né? Então esse fluxo de ar ele tem que ser contínuo para ter uma boa qualidade de secagem das roupas. E obviamente ambientes pequenos, um ar-condicionado ali ou uma ventilação forçada, porque abafa muito com o calor da secadora, mesmo nesses dias frios que tem dado, tem operação nossa que acaba tendo que ficar com o ar ligado. Porque daí, ao mesmo tempo que tá frio, a secadora não para, o tempo inteiro funcionando. Uma sala pequena, eu vou falar sobre isso, né? Sobre os espaços, mas uma sala pequena a gente tem operação, por exemplo, com as secadoras o tempo inteiro funcionando, naturalmente ela aquece o ambiente. Mesmo estando frio, o ambiente tem que estar aquecido ali, então acaba que precisa de um ar-condicionado, ou se a gente tivesse lá um espaço só para ventilação, mas não é o caso, então o ar-condicionado tem que ficar ligado lá por conta do ambiente pequeno e das secadoras não pararem em nenhum momento. Espaço mínimo. Mínimo recomendado aí de 20 a 35 metros quadrados para três conjuntos de máquina, né? Com isso aí tu vai conseguir ter um espaço livre para circulação, uma espera do cliente ali, consegue ter um ponto de apoio, né? Um banco, uma mesa para arrumar as roupas e tudo mais. Porém, como eu falei, eu tenho uma operação que ela tem 16 metros quadrados. Eu comecei numa operação, minha primeira operação, ela tinha 12 metros quadrados. Hoje a gente aumentou bastante, mas ela tinha 12, mas era bem apertado. Mas hoje eu tenho uma com 16 metros quadrados. E ela bomba um monte. Então, assim, não tinha outra sala ali no ponto. Então, não existe bem uma regra, sabe? Eu trouxe mais pensando num conforto para o cliente. Agora, cara, consegui um ponto ali, por exemplo, que tem 50 metros quadrados e o aluguel tá bom, tá numa faixa de preço bom. Cara, ótimo, né? Então, tu vai ter espaço ali para talvez uma área kids. Só que, obviamente, tu vai ter que entender se o público ali, será que vai ser mais mães e elas vão trazer as crianças ou pais que vão trazer as crianças, né, para utilizar, para justificar essa área kids, que às vezes tu vai colocar uma área kids lá e, cara, e não era o público daquela lavanderia. Então, não tem necessidade. Ou é o público universitário, por exemplo. Daí faz sentido uma bancada de trabalho. O cara senta ali, consegue fazer um trabalho da faculdade, enfim, e enquanto as roupas, estudar, né? Enquanto as roupas, elas estão lavando. Caso contrário, um caso como esse, diminui a sala lá com a divisória da área técnica das máquinas, cara, e vai para cima. Então, não se prenda em regras, né, com espaço mínimo, não sei o quê. Cara, vai aplicar o que que é bom e útil aí para a tua região, para a tua necessidade, com todas as variáveis que tu vai ter na mão aí diante do público que tu vai ter, certo? Como eu falei, se eu me apegasse em regras, eu não estaria operando uma lavanderia em 16 metros quadrados e esse mês, por exemplo, faturou 29 mil reais. Entende? Então, não é uma regra geral, né? Só para ter uma ideia. Outros detalhes aí, em infraestrutura complementar, né? Tem alguns detalhes que parecem ser bem pequenos, mas aí com o tempo ele vai fazer diferença. Por exemplo, o lixo, parte de lixo, de guardanapo, de porta-álcool, pretos. Isso aí, ele acumula muita fuligem ali e pozinho do filtro da secadora. Quando o cliente seca a roupa ali, ele tira o filtro para limpar, só bate assim, tal, aquilo ali sai uma fuligem. Esse negócio preto, eles dão a impressão de estar sempre sujo. Então vai acarretar mais limpeza, mais operacional. Então é detalhezinho que faz diferença. Reservatório de água. Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Vai depender da tua região, de como que é o fornecimento da água da tua região. E onde que tu vai colocar? Tem casos e a gente coloca dentro da própria sala uma, uma, uma caixa d'água, se for preciso, se for necessário, atrás das máquinas ali. Então depende muito onde que vai estar inserida a tua operação para saber a necessidade de um reservatório maior ou não, né? Tendo em vista aí, a gente utiliza mais de 1.000 litros d'água dia no negócio, né? Água de poço, muita gente pergunta, né? É possível? Cara, se não manchar a roupa, se não for aquela água com muita ferrugem, aproveita. Eu tenho uma operação nossa que ela utiliza a água do poço, uma água muito boa, tem bom fluxo de água, utiliza a água do poço lá tranquilamente. Então depende de onde vai estar inserido. Sistema de câmera, né? Vai ser câmera com DVR, para ter, como eu tenho aqui, uma tela onde fica passando todas as lavanderias e tal. Se for isso, lá na área técnica, só lembra de ter uma tomada lá para receber a tomada do DVR, de outros acessórios que precisa para tocar o DVR. E se não for usar DVR, o que que tem que lembrar? Se for usar a câmera via Wi-Fi, tem que lembrar de colocar uma tomadinha em cada ponto da sala onde vai ser conectadas as câmeras. Porque senão, de novo, vai lá mais um retrabalho, depois elétrico, faltou as câmeras. Vou usar Wi-Fi, então tem que ter uma tomadinha lá naquele canto, uma tomadinha lá naquele canto. Daí é aqui a disjuntor, tem que puxar a fiação de aqui para lá, a fiação daqui para lá.
Então, são detalhezinhos pequenos que fazem diferença. A internet, em que momento que pede a internet? Cara, assim que fechar o contrato, começou a mexer, já pede internet, para já deixar instalada lá na parte da área técnica. Já deixar a tomadinha lá preparada para o modem também, tá? O piso. O que que faz um piso? Não vale investir milhões, não vai ser um negócio que vai determinar o resultado da operação ou não. Só procura algo aí que não apareça muita sujeira. Com qual intuito? De evitar ou melhorar o envolvimento da operação por conta da aparência de sujeira. Só não vai fazer igual, tem uma franquia, não vou falar o nome, mas tem uma franquia que infelizmente utiliza uns plásticos assim em algumas operações deles. Uns plásticos aqueles com abertura assim, justamente por conta de limpeza, mas chega a ser até nojento assim, porque com o tempo aquilo ali é plásticozinho, como se fosse um tabladinho. Aquilo ali vai acumulando sujeira, daí ninguém tira mesmo para limpar, já não vão na lavanderia. Daí não tira para limpar, vai ficando cada vez mais nojento, né? Então não é porque o negócio ele é alto atendimento que ele não precisa ser limpo todos os dias. Todos os dias ele precisa sim de uma limpadinha. Inclusive, a gente está testando esse ano, esse inverno. A gente está deixando uma vassoura e uma pazinha na operação. Cara, volta e meia eu olho aqui, tá o cliente varrendo. Varre lá, junta, joga fora. Por quê? Muitos clientes têm a lavanderia como uma extensão da casa. Gostam daquele ambiente. Se conversam. Hoje eu estava lá na operação, estava lá arrumando a máquina de café. A gente está testando a máquina de café também, limpando, né? E daí eu tava lá, daí chegou uma moça, primeira vez dela, como é que usa, tá? Expliquei pra ela, não sei o quê, peguei, dei uma bolsinha pra ela na lavanderia. Quando vi ela sentada ali, foi no carro, pegou um chimarrão, tinha uma outra pessoa, conversando, tomando chimarrão, as duas, e conversando, trocando ideia, conversando. As pessoas se sentem parte do negócio. E daí, volta e meia, estão ali, pegam a vassourinha e estão varrendo a lavanderia e juntando um pouquinho da roupa. Porém, é muito de bom senso, obviamente, né? Quanto usuário, quando eu vou na lavanderia, se eu sacudo a minha roupa e cai ali, onde eu sacudi minha roupa, eu com certeza varreria pelo menos a minha sujeira ali e jogaria fora. Então, tem dado certo. Vamos ver como é que vai ser essa experiência aí. Mas não, isso não exclui ter que ir na lavanderia para manter ela organizada e limpa. O totem de pagamento, ele também precisa de tomada. Então não dá para esquecer de uma tomada lá, porque senão depois é mais uma função, esticar fio e não sei o que, não sei o que, não sei o que, para a tomada do totem ali. A iluminação. Pense que o cliente ele vai ficar ali pelo menos uma hora. E geralmente cuidado com a iluminação, para não acabar deixando aquele ambiente ali desconfortável para o cliente, iluminado demais, cansativo para os olhos e tal. Não. O cliente tem que sentar ali e se sentir tranquilo, sossegado, confortável, né, seguro, porque ele vai estar sempre utilizando a operação. Beleza, gente? Quase meia hora aí falando. Então, era isso que eu tinha para conversar hoje. Com isso aí, com certeza, tu vai sair na frente aí de 90% das pessoas que começam um negócio só no impulso e agem no tipo de, depois eu resolvo esse troço aí. E até resolve. Sem dúvida nenhuma, tudo tem solução. Só que às vezes a solução pode sair um pouco caro, né? Ou levar mais tempo do que imaginava, e daí acarreta também o tempo, em alguns momentos, o tempo ele é dinheiro, né? O tempo da lavanderia fechada é dinheiro que deixou de entrar. E no episódio que vem eu vou falar um pouco, provavelmente, tá, sobre dosadores, sobre produtos e dosadores. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto aí. E você que está aqui comigo, eu vou abrir para ir respondendo, caso tenha alguma dúvida. Para quem está no YouTube, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal para ficar por dentro de tudo que rola, por enquanto, aí no mundo das lavanderias de atendimento. E se você quer participar comigo ao vivo para tirar as dúvidas, o link de inscrição vai estar na legenda desse vídeo. Você vai fazer a inscrição, daí vai entrar no grupo de WhatsApp e todas as terças-feiras lá nesse grupo eu mando o link do Zoom para esse bate-papo aqui. E eventualmente também a gente abre o grupo ali para a gente trocar uma ideia e tudo mais. Não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, é só com informação relevante sobre lavanderia de atendimento e que faz sentido, não só para lavanderia de atendimento, mas para quem quer empreender e principalmente está pensando em negócios autônomos, automáticos aí, que o negócio trabalha para nós, não nós trabalhando com o negócio, né? E vou sempre repetir uma coisa que eu tenho falado aqui, que não é sobre só ter uma lavanderia, é sobre ter um negócio que dá liberdade para a gente curtir a nossa vida, que é uma bênção de Deus. Fechou, galera? O que eu tinha para a gente conversar era isso. Vamos ver se tem alguma dúvida no chat. Ou quem quiser, Zeni Itaquan. Boa tarde, Zeni. Que aula, hein, professor? Obrigado, Zeni. É com o intuito sempre de trazer conhecimento, né? Às vezes, algo que é óbvio para um não é óbvio para o outro. Então, por isso que as perguntas também são muito importantes, né? Não existe pergunta idiota. Idiota é quem não faz perguntas. Uma vez eu ouvi isso e isso mudou a minha visão sobre perguntas. Eu tinha muita vergonha de fazer pergunta, mas não tem pergunta besta.
Ângelo, boa tarde. Na semana passada você falou sobre o sistema de pagamento. Não pude ver ao vivo, mas vi o vídeo depois. Pena que algumas partes o áudio acabou cortando. Minha dúvida é o que você faz quando tem dois ou mais clientes tentando usar a máquina ao mesmo tempo. Vanderlan, vou ver o que que houve com esse áudio, tá? Óbvio, cara, confesso que eu não revejo os vídeos, né? Mas como tu trouxe esse cenário aí, é importante trazer mesmo. Até lá no comentário no YouTube mesmo, cara, o áudio ficou cortando. E daí eu vejo o que que deu aqui na edição, às vezes, que cortou o áudio, tá? E desculpa e eu vou dar uma olhada sobre isso. O que você faz quando tem dois ou mais clientes tentando usar a máquina ao mesmo tempo? Vanderlei, a gente não toma partido. É, hoje teve um meu funcionário lá no mercado, eventualmente eles ajudam ali na lavanderia. Ele falou: Ô, Ângelo, sábado teve um cliente aqui e chegou aqui para secar a roupa. Bem assim, ele falou. Chegou para secar a roupa, foi ele ajudar ele e tal. Daí eu tava botando as roupas dela na secadora. Daí outra mulher que tava lavando, faltava 5 minutos para terminar, falou: Ó, eu tô esperando, eu já tô terminando de lavar, já vou botar secar. O que que eu faço? Daí eu falei assim, cara, é difícil a gente tomar partido nesses cenários, principalmente quando tá muita muvuca na lavanderia. Então, pouco a gente se envolve. Eles mesmos se resolveram ali. A mulher, beleza, você falta 5 minutos. Ó, claro, ela ficou esperando depois mais 45, porque tava muito correria. Mas como que eu vou tomar partido, sabe, Vanderlan? É difícil, né? É muita questão de noção. No meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, assim, de noção, vamos dizer assim, eu entendo que existe uma fila para lavagem e uma fila para secagem. Se eu estou na fila de lavar, lavei, comecei a lavar roupa, certo? Eu não consigo estar na fila de secagem ao mesmo tempo, apesar de que a minha roupa está ali lavando, né? Se chegar outra pessoa, a máquina está livre, ela vai utilizar. Não tem como eu segurar a máquina, certo? Mas muitos não entendem assim, então acham que porque está lavando tem direito a secar. Óbvio que qual é o cliente que eu prefiro? Possivelmente esse que lava e seca, né? Então é difícil a gente tomar partido sobre isso. Geralmente isso se resolve lá na lavanderia. Quanto menos a gente influencia uma tomada de decisão dessas coisas que é mais de noção, melhor é para o cliente lá. Então ele se resolve. Obviamente, se vem no suporte, a gente intermedia de alguma maneira, não, mas é assim mesmo, enfim, a gente contorna, né, luva de pelica ali para não causar qualquer problema, tá? Mas assim, não se preocupa com isso, tá? Bom, eu não sei, tu tem lavanderia já? Acontece isso muito contigo ou não? Ou é só uma dúvida que tu tens? Me diga aí. Acontece de pessoas levarem roupas contaminadas, exemplo, óleo, graxa, as máquinas conseguem lavar, elas ficam contaminadas para a próxima lavagem. Ô Zeni, tem alguns clientes que nos questionam: posso levar roupa com graxa opa, ficou ruim a imagem, né? Peraí, isso melhor. Melhor. É, roupa com muita graxa, a gente pede que não. Fala assim, cara, não, porque é uma lavagem que ela não vai conseguir limpar com muita qualidade, né? Então, no nosso caso, dentro da nossa realidade, no público onde a gente atende, a gente tem pouca demanda sobre isso. Agora, vai colocar, por exemplo, num posto de caminhoneiro. Eventualmente não. Geralmente vai acontecer da roupa ter um pouco mais de graxa, enfim, um pouco mais suja e tal. O que que vai ter que ser feito? Uma lavagem, uma limpeza das máquinas, do cesto, as máquinas que a gente trabalha. Tem uma limpeza completa de ciclo, um ciclo de limpeza completo com água quente, que ela mesma esquenta. Então vai ter que ser feito isso com mais frequência para manter sempre uma máquina mais limpa, tá? Mas assim, não tem como a gente proibir isso ou, né? Tem que ir vivendo ali aquela situação que vai acontecendo dentro do público onde está inserido. Temos um terreno em frente a um dos maiores mercados da cidade. Minha cidade é pequena, 20 mil habitantes. Vamos construir a lavanderia do zero. Alguma dica para não correr erros na parte elétrica e hidráulica? Não existe nenhuma lavanderia da cidade. Legal, Cris. Eu não sei se tu acompanhou hoje boa parte aí do que a gente trouxe de conteúdo. Acho que de elétrica, hidráulica, não tem conteúdo lá no Instagram, no YouTube, além desse. Então, com o que a gente trouxe hoje, a gente já vai conseguir ter uma clareza bastante grande do que fazer, de como fazer, de como aplicar aí na tua construção, tá? Como eu falei, durante a gente estava discorrendo o assunto ali, né? Tem que ver como é que é a tua região em relação à disponibilidade de água, se falta, se não falta, se às vezes tem região que só vem 3 vezes por semana, então necessariamente vai ter que ter umas caixas de água a mais lá para encher quando vem, né? Para quando não vem, tá suprindo, tá? Mas com o conteúdo de hoje, acho que consegue te dar um norte bem bacana. Mais alguma coisa, pessoal? Ou fechou por hoje? Eu vou subir esse vídeo no YouTube, né? Assim que subir, provavelmente entra na sexta-feira lá, daí eu jogo no grupo. E daí, um dia depois, eu abro o grupo lá para
Quem vê também, se tiver dúvida, jogar lá no grupo, que como eu falei, dúvida de um, às vezes pode ser a dúvida de outro, às vezes está esquecendo de perguntar alguma coisa agora, vem outra pessoa lá e pergunta e vai complementando. Perfeito, Cristiano. Eu acho que vai te dar um direcionamento aí sobre essa parte toda de estrutura, tá? Jefferson, oi Ângelo, tem um ponto skinny, vou meter as caras com 100 mil reais. Será que bem desafiador você acha que pode dar certo? Cara, com dois conjuntos de máquinas, se não tiver muita adequação elétrica a ser feita, é possível. Talvez apertado, vai ter que precisar de um 10 conto a mais aí. É, mas é possível, tá? Com dois conjuntos de máquina, né? Com três conjuntos, daí não tem como. E a ação é nova, cara, então de boa, tu vai ter que fazer a adequação só dentro da sala, né? Possivelmente. Então não vai gastar muito. É, como eu falei, talvez aperte um pouquinho, que as máquinas subiram o valor, né, cara? Um dólar do jeito que tá e tal, deram uma subidinha de valor. É, mas é possível sim. É possível. Cara, não, não gasta com o que é desnecessário, assim, né? Às vezes, mas é só mais 100 reais aqui, é só mais 100 ali. Quando vê 100 aqui, 100 ali, 100 ali, 100 ali, 100 ali, foi 5 mil reais. Eu gosto muito da LG e da Electrolux, são as duas máquinas que eu uso. O que que difere daí elas? Prazo de entrega e negociação. Ô, Altair, cara, vamos jogar aí um preço médio, tá? Pode ser que seja mais, de acordo com a região e tal, mas em torno de 40 mil cada conjunto de máquina. Então, 120 só de máquina, vamos dizer assim, né? Se forem três conjuntos pequenos. Isso. As máquinas estão tendo normal, tá? Chega no inverno, daí também tem mais demanda, aumenta mesmo, e tudo sobe, né? Daí dólar, tudo influencia. Mais alguma coisa, galera? Então, com três máquinas, em torno de 150 mil. 160 mil, é isso aí. 160, 170 mil. Consegue montar com três conjuntos de máquina. Para automação, qual a melhor máquina? Cara, como eu falei, Simar, eu gosto muito da LG da Electrolux, porque ela dá uma autonomia para o proprietário da lavanderia, no sentido de montagem, de execução de alguma coisa, de deu problema resolver, não ficar com a operação parada, depender de alguém para resolver o problema. Então, é, LG Electrolux, ela te dá essa flexibilidade, né, para automatizar ela, assim. Speed Queen, por exemplo, necessariamente precisa ser um técnico para fazer a parte da automação dela, sabe? Fechou, gente? Gente, obrigado. Obrigado demais pela presença de vocês aqui. Espero que, de verdade, que esteja fazendo sentido. Acho que quanto mais a gente questionar e tal, vai ser onde a gente vai conseguir enriquecer esse processo aqui que a gente está propondo. Beleza? Então não deixe de perguntar, a gente está aí para isso, para se ajudar aí nesse processo como um todo e transformar de verdade empreendedores em proprietários de negócio. Quem sabe no futuro próximo aí vem algumas novidades. Quem estiver caminhando com a gente aí, com certeza vai ter acesso primeiro a tudo que a gente trazer. Beleza? Um abraço, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.